Nós estamos aguardando aqui a nossa convidada. Deixa eu ver aqui se ela já conseguiu entrar na nossa sala de espera. Conseguiu, ela já chegou aí. E antes de puxar a nossa convidada para cá, eu quero falar um pouquinho dela para vocês que já chegaram aí para nos assistir, tá? Então, a nossa conversa hoje vai ser um papo muito firme, muito inspirador, com uma pessoa que é inspiradora por natureza. Eu estou falando de Glória Guimarães. Ela vai conversar comigo sobre a questão de engajamento de equipes, mas a Glória, ela é presidente do grupo AIO, depois você me corrige, tá, Glorinha, se eu não estiver falando certo, uma holding de empresas de soluções de TI e startups, mas ela também já foi ex-CEO do Serpro, ex-vice-presidente dos Correios, ex-vice-diretora do Banco do Brasil. Ela traz um currículo maravilhoso e vamos buscar a nossa querida Glória para cá. Papo muito gostoso, muito cabeça sobre engajamento de equipes. Aguardando. Oi, Ana. Tudo bom, querida? Estou tendo que adaptar hoje, que o meu computador estava aqui com problema, estou tendo que adaptar aqui o celular. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bem, Aninha? Boa noite. Tudo ótimo, meu amor. Muito obrigada por você estar aqui comigo hoje. Obrigada por você vir colaborar com essa minha missão, que é chegar até o coração e a mente das mulheres através do empoderamento, da liderança, né, do incentivo e da motivação de levá-las cada vez mais alto. Querida, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, viu? Muito obrigada. E obrigada às pessoas que estão entrando aí. Eu acabei de ver minha amiga Dani, minha filha Renata, que está lá em Portugal, é meia-noite lá, ela está aí. Meu amigo Marco, a Marico, a Ângela, enfim, todas as pessoas que eu estou vendo aqui. E agradecer a você especialmente, Ana, pelo convite, viu? Muito obrigada. É uma honra estar aqui com você, que é uma mulher super competente, guerreira, conhece muito desse assunto. Então, eu acho que muito bom estar aqui com você. E obrigada pelo convite e pelo carinho. Estou aqui à disposição. Vamos lá, então. Vamos começar a bater o nosso papo, né, Glorinha? Vamos lá. Glorinha, o Gallup, que é uma empresa de pesquisa, trouxe um dado muito interessante que vai contribuir aqui com a nossa conversa. Eles fizeram um estudo, e esse estudo apontou que 70% dos líderes são responsáveis por engajamento. Mas aí nos assusta um outro dado desse estudo, que é exatamente 70% desses gestores de equipe não estão preparados para engajar. Então, isso também é muito preocupante. E aí eu queria já iniciar perguntando para você assim, equipes engajadas geram melhores resultados? E, na sua opinião, qual é o papel da liderança nesse aspecto? Zero dúvida de que equipe engajada gera melhor resultado. Por quê? Quando você está engajado, você tem compromisso. Quando você tem compromisso, você acredita naquele projeto. E se você acredita, a probabilidade disso dar erro é muito menor do que a probabilidade de alguém que não está engajado e que não está querendo participar daquilo. Então, eu acho que quando você fala, e o Instituto tem razão na pesquisa dele, quando ele fala que engajar equipes o resultado é muito melhor, zero dúvida quanto a isso. É óbvio que a gente não tem unanimidade em tudo. Não existe unanimidade em tudo, né? Você tem um time, você engaja grande parte do time, outros são mais desconfiados, ficam olhando, não, eu acho que esse negócio não vai dar certo. Mas no final, acaba vendo que o resultado é tão positivo que você consegue chegar ao que você queria. E um aspecto muito interessante, sabe, Ana, de experiências que eu já tive disso aí, é que a gente não faz nada sozinho, né? O movimento é sempre de colaboração. Você pode estar à frente, você pode estar pilhando o time, você pode estar arrumando soluções para ajudar o time a sair mais rápido dos desafios, mas não tenha dúvida nenhuma, zero dúvida,
de que sem as pessoas você não faz absolutamente nada, né? Então, assim, a liderança é fundamental para poder fazer exatamente esse grude e fazer com que esse resultado venha efetivamente, tá? Na minha visão. E aí você pergunta Exatamente. qual é o papel da liderança? Fundamental, Isso. né? A liderança tem que puxar isso. Na minha visão, o que é um líder? Né? Porque tem várias visões de liderança e eu respeito todos os modelos que a gente possa ir avaliar e que estão trazendo resultados, se isso é efetivo. Eu acredito que a liderança tem a ver com uma missão. Alguém te dá alguma coisa para você fazer, você junta um time e vai com esse time fazer aquilo que você tem que fazer. Então, a tua missão é pegar esse time e dizer para ele, olha, convença de que ele tem que fazer aquilo que é bom, mostre o que é bom, mostre que resultados ele vai ter. Para ele é uma satisfação pessoal ter esse resultado. Para a gente que está na liderança é outra satisfação pessoal. E você tem a oportunidade de, com esse tipo de atitude, formar mais pessoas. Então, para mim, o principal papel do líder é fazer o coach. Eu costumo dizer assim, que a companhia é a cara do líder, né? Se o líder é um cara para dentro, desanimado, a companhia é para dentro, desanimada. Você vai perceber isso ao longo da vida. Eu não sei se as pessoas já tiveram essa oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de ver. Companhias que o líder é para dentro e não pilha, o time é para dentro e não pilha. Companhia que o líder é para fora, pilha, junta todo mundo, trabalha no modelo de colaboração, tem flexibilidade, tem resiliência, sabe conversar, sabe ouvir principalmente, porque eu acho que o papel do líder é muito importante, ouvir e aceitar opiniões diferentes das suas, sabendo que os resultados serão melhores, não tenha dúvida de que esse é o papel da liderança, né? Sim, sem dúvida. Eu fico muito intrigada quando eu vejo líderes que começam a assumir um papel um tanto quanto prepotente nessa forma de lidar com essa questão dos seus liderados e das suas lideradas, né? A gente precisa, eu não digo motivar, porque eu acho que a motivação ela é muito de dentro para fora, mas o incentivo, que é essa pilha que você está falando aí, ela é imprescindível que aconteça no dia a dia. Então, a liderança, quando ela se coloca de uma forma muito impositiva e muito superior, ela se distancia da equipe. E aí não consegue exatamente esse engajamento, né, Glória? Ana, é assim, você estar próximo é fundamental de qualquer coisa na sua vida, né? Então, se você tem amigos, você tem que estar próximo dos amigos. Se você tem família, você tem que estar próximo da família. Se você tem um time, você tem que estar próximo desse time. Então, esse modelo arrogante de eu mando, você obedece, na verdade, ele não funciona, na minha visão, ele não funciona. No passado, ele funcionava de uma maneira mais de obrigação, sem engajamento. E hoje funciona menos ainda, porque as pessoas estão cada vez mais movidas por um propósito, né? Se você não atinge o propósito dessas pessoas, obviamente você não consegue chegar nessas pessoas. Então, esse modelo arrogante é muito mais, eu digo que é muito mais parecido com um chefe, né? Porque o líder, na minha visão, ele engaja, ele está junto, ele puxa quem está para baixo, né? E ele, às vezes, segura um pouco quem está muito para cima, porque o que está para baixo pode se sentir muito para baixo. Então, ele sente o time, ele sente a equipe, né? E ele consegue dar essa temperatura para que a coisa ande na velocidade que ele precisa, porque ele tem uma missão. E essa missão é feita com o time. Então, você imagina o seguinte, ó, você está numa guerra, você tem um general. Se o general só manda e os caras estão lá tudo revoltados, não querem fazer, não vai fazer. Porque não acredite em processos sem pessoas, né? Não existem processos, existem pessoas que fazem os processos acontecer. Se você convencer as pessoas de que precisa fazer, elas vão estar convencidas e vão te ajudar a fazer. Se você não convencer, elas vão dizer o seguinte, essa pessoa vai passar e isso vai passar também e eu não quero fazer isso. Então é simples assim, você precisa estar junto, precisa carregar na mão muitas vezes, precisa ensinar, é importante. O papel do líder é de ensinar, é de criar pessoas para ficarem tão boas quanto você. Eu tenho aqui uns exemplos que eu acho muito legais, sabe? Eu fui diretora do Banco do Brasil e os meninos que trabalharam comigo, né?
2 foram vice-presidentes, um foi diretor. Isso para mim é a coisa mais linda, porque assim, você sabe que você consegue fazer aquele time crescer. Então, fazer o time crescer é o papel do líder. E você tem que entender também que você tem o seu time, né? Você tem um time de ficar nos lugares. Você não é eterno, né? Então, não adianta você querer ficar 200 anos naquele lugar, porque chega um momento que você não compartilha mais nenhuma experiência. Então, você, além de você aprender muito, né, quando você está num lugar, você também devolve muito. Então, o objetivo do líder também é entender esse momento e sair no momento adequado, né? Mas tem que, assim, para mim, fundamental na vida é realmente fazer uma liderança participativa. As pessoas precisam participar para poder se motivar. Essa motivação que você chama tem a ver com o engajamento. Tem a ver com o engajamento, né? Eu me engajo porque eu acredito naquilo que você está me dizendo e você está me puxando. E outro aspecto do líder muito importante, sabe? Se você me perguntasse assim, entrevista alguém para uma liderança, eu iria levar ele a um case e fazer com que ele assumisse se desse algum problema. Se esse líder foge, se ele nega, ele não é uma liderança, né? Porque ele tem que assumir, depois ele volta para o time e resolve o problema junto com o time. Então, eu acredito muito nisso, muito, mas muito mesmo. E para mim, a liderança, ela faz isso. Ela sobe, ela puxa, ela divide, ela compartilha, ela é flexível, né? Ela é resiliente, ela entende os problemas, né? Ela se rebela quando é para se rebelar, porque ninguém é de ferro. Ela ouve muito porque é importante, porque tem muita gente que quer participar e quer fazer com que o projeto dê certo também. Sim, e acima de tudo, como você falou inicialmente, ela ensina, ela prepara, né, sucessores, ela prepara as pessoas para o crescimento. Então, isso que você falou é perfeito, Glória. Há um tempo atrás, quando eu decidi trabalhar com mentoria de lideranças, uma das coisas que me levou a isso foi exatamente o feedback de liderados, né? Os liderados virem conversar comigo e me dizerem o quanto foi importante aquele empurrão, aquele impulsionamento, né? Aquele apertinho de parafuso que a gente precisa ajustar, né, ao longo do caminho algumas coisas que a gente está vendo e está enxergando um pouquinho mais além. Então, são as pessoas que te ensinam, né? As pessoas que você ensina te ensinam também e ensinam muito. Glória, a gente trabalha muito com mulheres, né? Fazemos parte do mesmo grupo, que é o Grupo Mulheres do Brasil, então a gente está ali ouvindo o tempo inteiro as dores e os desafios diários de uma mulher empreendedora ou mesmo de uma mulher líder. Você acha que mulheres na liderança, a gente tem mais facilidade e sucesso no engajamento de pessoas nesse ambiente profissional? Ana, eu gosto muito da ideia de pensar em pessoas, né? Eu separo um pouco, mas o que eu percebo, basicamente, é que por conta de culturalmente a gente ter aprendido algumas coisas que os meninos de hoje talvez tenham aprendido da minha geração, da nossa geração, talvez não tenham, ou da sua geração, né? Talvez não tenham aprendido, não tenham tido oportunidade de aprender, a gente percebe que essa liderança ela é mais efetiva, justamente por ela ter um modelo colaborativo. E eu acho que as mulheres têm uma característica muito interessante. Eu acredito na liderança participativa e colaborativa. Já falei isso umas 10 vezes e vou falar muitas vezes. Por quê? Porque isso significa que você não tem vaidade, né? Não existe vaidade, existe o time. O time deu um resultado, nós vamos pelo time. Então, assim, quando você trabalha dessa forma, que é uma característica muito feminina, as mulheres, nesse aspecto, elas não têm aquela vaidade de dizer eu fiz, eu fui isso, eu sou aquilo. As mulheres, olha, nós fizemos, a gente está junto, nós temos um time. Então, eu acho que isso facilita muito, porque aproxima, né? Aproxima. E outras características que eu acho que a gente acaba também aprendendo a lidar. Como a gente tem várias funções, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, eu acredito que a gente também tem essa percepção para trabalhar. E as pessoas acabam, digamos, fazendo essa aproximação, essa convergência mais rápida, sabe? Então, eu acredito sim que as mulheres, elas têm, principalmente as que têm uma característica de liderança, elas puxam muito e elas são mais
digamos, amigáveis no tratamento, né? Mais, digamos, mais fáceis de tratar. Eu acredito nisso. Agora, é uma verdade seja dita, Ninha. A gente vive entre mulheres, e o Grupo Mulheres do Brasil é um exemplo disso. A gente sofre também muitos preconceitos, né? Então, assim, é muito forte em alguns lugares. Eu tive a oportunidade já de não sofrer preconceito nenhum em companhias que eram muito tranquilas, mas eu já sofri muitos preconceitos das pessoas, às vezes, nem te ouvir ou fazer alguma indelicadeza, alguma deselegância quando você está falando, né? Do tipo, tentar tirar sua credibilidade com uma pergunta maluca, com uma pergunta sem noção, com uma pergunta que pode te deixar em maus lençóis. Eu já vi muito isso acontecer, né? E eu acho que isso é comportamental, porque você também tem que saber dizer, olha, essa resposta eu não sei te dar, eu vou pesquisar e quando eu tiver o retorno eu trago para você. Então, assim, você tem que ter tranquilidade. Normalmente o que acontece com a gente é que a gente quer provar toda hora que a gente é o tempo inteiro competente, então a gente muitas vezes acaba tropeçando um pouco na emoção. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco isso. Então é muito importante que a gente trabalhe fortemente essa emoção, porque ela é fundamental para os seus modelos, para que você consiga fazer o seu trabalho bem feito, sabe? Então eu acho que toda a liderança, até seja homem, seja mulher, né? Toda liderança precisa trabalhar essa questão da emoção e não se deixar levar por essas coisas que acontecem. Então, e acontece muito, né? Acontece todo dia. Sim. Você tem empresas extremamente machistas que você enfrenta, assim, para você conseguir sair do outro lado é bem complexo, né? E o desafio é esse, sair do outro lado e a gente corre atrás, né? Então, acho que tem essa coisa também da gente ser muito persistente, né? Nós somos persistentes, né? Acreditamos muito nas coisas. E essa questão de não ter essa vaidade, que eu acho que é fundamental para que você possa fazer uma liderança bacana aí com todo mundo participando. Sem sombra de dúvida. Pegando um ganchinho aí nisso que você falou, que você comentou agora, Glória, que dicas que a gente poderia dar para uma jovem líder, né? Que a gente sabe que as escolas, as universidades não ensinam liderança, né? A gente aprende aqui e ali teoria, mas o que ensina mesmo é a lida, né? Como diria a minha mãe. Então, a vida vai mostrando para a gente. Quando a gente tem uma liderança que nos apoia com esse nível de engajamento psicológico, né, operacional, ali te dando suporte, isso muda totalmente a formação daquele profissional que a gente está trabalhando. Então, que dicas que a gente poderia dar para uma jovem líder que está começando sua carreira agora e está tendo dificuldade, às vezes, até de gerir uma equipe que já é mais experiente ou mais antiga naquela empresa do que ela? Aí, inclusive, nascem alguns preconceitos, né? Quando é uma mulher mais jovem, quando é mais jovem, liderando um grupo um pouco mais experiente, porque aí passa por essa questão da credibilidade, de não ouvir, de não querer fazer uma escutativa sobre o que aquela profissional tem a dizer. Como é que a gente pode incentivar essa mulher a não desistir do caminho dela? Olha, Aninha, eu diria que a primeira coisa é tenha coragem. Não desista. Tenha coragem. Tá com medo? Vai com medo mesmo, não tem problema. Primeiro ponto, tenha muita coragem, porque precisa de muita coragem para enfrentar esses desafios, né? Não tenha medo de dizer que não sabe, não tenha medo de perguntar, né? Vá lá, pergunte, eu acho que isso é fundamental. Resiliência é muito importante, eu acho que você se mostrar resiliente, flexível, é muito importante. Se imponha, mostre que você sabe e estude muito, porque é importante, eu quero dizer assim, principalmente para as mulheres, né? Para os meninos também, mas para as mulheres também, muito importante, estude muito, demonstre que você sabe e faça acontecer, porque assim, contra fatos não há argumento, isso é uma verdade absoluta. Se você tem resultado, se você é voltado para resultado, esqueça, todo mundo vai te respeitar. Não tem como não te respeitar se você tem um resultado efetivo que estão esperando de você, né? Então, ter compromisso, tomada de decisão baseada em fatos, em dados, né? E não baseada em achismos, isso é importante para poder se posicionar e ter credibilidade. Eu acho que esses soft skills são muito importantes hoje para a gente estar
para estar à frente de qualquer uma qualquer uma liderança, seja gente mais velha, seja gente mais nova, em qualquer ponto da nossa vida, eu acredito muito nesses pontos, né? Coragem, flexibilidade, resiliência, assumir os erros e consertar rapidamente, porque a resposta rápida é fundamental em qualquer momento da tua vida, né? Dá resultados. Eu acho que todos esses movimentos, eles aceleram o seu papel de líder nos negócios, vamos colocar assim, né? Outro aspecto que eu considero muito importante é se respeite, né? No avião eles dizem assim, antes de colocar a máscara em alguém, coloca a máscara em você. Então, primeiro você se respeite, aprenda isso e as pessoas vão te respeitar também. Isso é fundamental. E busque inspiração, né? Você é jovem, busque inspiração. Tem muita gente que pode te ajudar, que quer estar junto. Eu, por exemplo, me disponho a qualquer momento, qualquer jovem, fazer uma palestra, trabalhar com jovens. Então, assim, para mim é fundamental a gente poder contribuir e compartilhar aquilo que a gente ganhou ao longo dos anos. Porque a coisa mais maravilhosa da vida, Ana, de fato, a gente compartilhar aquilo que a gente aprendeu, né? Não quer dizer que vai dar aula para os outros e dizer, não, faça o que você falou. Não, não é isso. O que eu estou dizendo aquela experiência comigo aconteceu assim. Então, talvez possa te ajudar numa tomada de decisão, possa te ajudar na tua vida em alguma coisa, possa ajudar na tua liderança. Então, eu acredito muito nisso. Por isso que eu falo sempre a palavra nós e compartilhar e colaborar. Esse é o movimento que a gente deve fazer, né? Uma puxa a outra, né? Sempre, né? Uma puxa a outra. E quando a gente compartilha, a gente multiplica, né? A gente não tá, a gente às vezes fala assim, vamos dividir conhecimento aqui. Não, quando a gente compartilha, a gente multiplica, porque aquele conhecimento que está ali sendo repassado, aquela experiência que está sendo contada, de verdade, ela pode mesmo acelerar a vida de alguém, seja profissional ou até pessoalmente, né? Às vezes você está passando por um momento que você não sabe nem ao certo como expressar qual é a dor. Mas quando você escuta alguém que está vivenciando ou já vivenciou aquela experiência, aquilo te acende um sinal vermelho, né? Um sinal verde, aliás, e você começa a ter insights de como conduzir o teu processo, porque é muito parecido. Eu tenho certeza que você já viveu isso também. Quantas vezes você está num lugar falando para algumas pessoas, de repente alguém vem lá no final e fala para você: nossa, você devia estar dizendo isso para mim. Eu senti que o que você estava falando era para mim, né? Porque tocou aqui dentro e me despertou tal coisa. Então, isso é fundamental, realmente. O compartilhamento, ele multiplica saberes, né? É muito bom. Glorinha, você é uma mulher da tecnologia, já passou por muitas grandes empresas, né, de TI, de outros modelos também. Nessa pandemia, a gente viu o home office ganhar um espaço na rotina de vida dos profissionais, né, das crianças, das famílias, mas como a gente está falando hoje aqui das lideranças, então os líderes precisaram se adaptar muito, né, as líderes também precisaram se adaptar muito para tocar suas equipes, né? Então, como é que a tecnologia foi uma aliada nesse processo e como é que a gente pode pensar em engajar essa equipe à distância? Porque muitas ainda nem voltaram para o presencial, né? Ana, é um desafio, né? Porque, assim, a pandemia apareceu e assim, vamos combinar que isso não estava combinado com ninguém, né? De repente, tinha empresa que não estava nem preparada para trabalhar em casa, né? Então, assim, o grande desafio é como eu engajo essa pessoa que não está nem preparada para trabalhar em casa. Então, você vai ter que descobrir alguns modelos. A gente ainda está descobrindo, é muito pouco tempo, né? Sim. Eu acho que é muito pouco tempo, isso ainda não está consolidado. Está consolidado que a gente tem um trabalho que precisa ser feito, né? E como que ser feito. Então, assim, o que eu percebi claramente, muitas pessoas, e eu vou te dizer um percentual aí de alto, né? Eu não gosto de falar esse número porque eu não tenho o número correto, então eu não gosto de dizer o número que eu não conheço, mas muitas pessoas se engajaram rapidamente. Por quê? Porque o fato de você estar em casa, ter a oportunidade de organizar a sua vida e ao mesmo tempo trabalhar, sua vida pessoal ao mesmo tempo trabalhar, principalmente para algumas mulheres e alguns homens,
eu acho que fez com que a produtividade aumentasse. Isso foi perceptível, a produtividade aumentou em função até da satisfação pessoal. Tanto é que hoje a gente está tendo muitos desafios para fazer a pessoa voltar para o escritório. Elas não querem voltar para o escritório, porque elas entendem que esse modelo de trabalho foi muito satisfatório, né? E eu entendo que a tecnologia pode ajudar muito nisso. Como? Olha, nós temos milhões de mecanismos e ferramentas que podem nos ajudar a medir, né? Não é que eu desconfie de você, né? Eu não desconfio que você não trabalha. Eu sei que você trabalha, né? Claro que a gente tem, nem todos os líderes têm essa cabeça que a gente está botando aqui. Muitos líderes são convencionais, acho que se não está olhando o cara lá, ele não está produzindo. Isso acontece, não é história de ninguém, isso é verdade, isso acontece todos os dias, toda hora. Então, assim, a gente tem ferramentas e mecanismos para medir. E também, no caso da tecnologia especificamente, se trabalha muito por missão. Então, você diz assim, ó, você precisa entregar tal pacote até o dia tal. Então, você entrega para a pessoa, não só isso, você tem o trabalho dos advogados, que tem muito a ver com esse modelo. Muitos trabalhos não necessariamente precisam ser presenciais. Com relação à liderança, eu acho que olho no olho nada substitui, viu, Ana? Assim, eu acredito que olho no olho nada substitui. A gente está aqui conversando, mas um papo olho no olho tem assim tem um efeito bombástico na gente, né? Na gente, como pessoa. Em mim, em você, em qualquer um de nós que tem essa possibilidade de conversar olho no olho. Eu acredito muito nisso. Mas, assim, o que você pode fazer? Você pode mesclar isso, né? Então, por exemplo, eu vi umas coisas muito interessantes. Por exemplo, na quinta-feira eu tinha um time, né? Quando eu estava no home office. Na quinta-feira à noite, a gente fazia um happy hour. Então, a gente colocava todo mundo no virtual, né? Todo mundo no virtual. Um tomava cerveja, um tomava o vinho, outro tomava o uísque, e a gente ficava conversando e ficava interagindo. A gente fazia reunião de time para discutir metas, para discutir estratégia, para discutir um monte de coisa, todo mundo junto na mesma reunião, né? Então, assim, acho que tem como engajar as equipes, tem como muito, porque, assim, o direcionador, o modelo de conversar e aquilo que eu te falei de ouvir, de compartilhar e de buscar ideias juntos, acaba que você consegue trabalhar isso de forma muito tranquila. Eu me enxergo hoje de forma muito tranquila. Tanto é que eu te dei o exemplo da produtividade que aumentou terrivelmente em algumas coisas. Por quê? Você também ainda tem um aspecto interessante, né? Você aumenta a produtividade porque você está em casa. Então, você não tem o deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para o almoço, do almoço para o trabalho, do trabalho para casa. Então, você não tem esse deslocamento o tempo inteiro. Você acaba tendo mais tempo útil e sua dedicação acaba sendo maior, né? Em compensação, você também tem mais flexibilidade. Olha, hoje eu não posso uma reunião porque eu vou ter que ir ao médico. Ok, mas aí você faz a reunião logo em seguida. Quer dizer, você não precisa fazer, você pode fazer de noite, né? Tem muitas... A gente pode criar, nós seres humanos temos uma capacidade muito grande de nos adaptar a tudo rapidamente, né? Então, eu acredito que nos adaptamos e que já sabemos fazer isso com muita maestria, né? E voltar tem sido hoje um grande desafio, principalmente para o time de TI, porque o time de TI acha que produz muito em home office, né? E realmente produz mesmo, né? Mas a gente precisa voltar a ter alguma ligação também, olho no olho, porque isso ajuda muito, né? Fazer uma reunião contínua, um almoço, aquilo tudo é uma forma de você também trocar experiência e estar junto e poder trabalhar melhor, né? Mas não tem receita de bolo, tá, Aninha? Temos que nos adaptar, como eu falei, flexibilidade e resiliência, porque as coisas estão acontecendo, né? Sim, é preciso ter essa flexibilidade, essa resiliência, fazem parte daquilo que a gente considera como o teu perfil de comportamento, o seu comportamento psicológico, vamos dizer assim. E é muito importante que ele esteja em equilíbrio para você tocar, né, essas mudanças, porque as mudanças, elas de verdade estão acontecendo cada vez mais rápidas, não só na nossa vida, mas nas empresas também. E se não tivermos resiliência, escuta, interesse, né? Esse olhar para o outro, seja aqui pelo online ou no tete-a-tete, a gente não faz avanços, né, Glória? Isso, sem dúvida. E ouvir também, né, Ana? Porque tudo que a gente ouve
de certa maneira, você consegue utilizar no seu dia a dia do trabalho, né? Pode ser que uma coisa não sirva. Eu acho assim que a mente ela tem que estar sempre aberta para ouvir tudo. Você seleciona o que é bom e o que não é, mas você tem que ouvir, né? Até para aprender. Eu tinha uma certa feita um professor na FGV que ele dizia assim, a gente achava até muito engraçado, que ele dizia assim: eu assisto novela, eu vejo futebol, eu assisto não sei o quê, eu assisto filme assim, filme assado. Mas por quê, professor? E ele dizia assim, porque a nossa mente tem que estar aberta para tudo, a gente tem que ouvir tudo, né? Ouvir tudo, aceitar, ouvir e selecionar aquilo que a gente quer para as nossas experiências. Então, eu acho muito importante a gente ter essa mente aberta. Não, eu não quero ouvir porque não me interessa. Não, tudo me interessa. Mas realmente eu vou escolher aquilo que eu quero, que me interesse mais ou que me interesse menos e que, claro, vá ao encontro daquilo que eu preciso para trabalhar, para viver, enfim. É isso que a gente busca com essas lideranças atuais também, né? Essa galera é muito, isso. muito acelerada, é muito boa também de trabalhar, viu? Mas você também é acelerada, Glorinha, você é um espetáculo. Obrigada, Aninha. Nós somos, né? Somos, né? Glória, a gente já está chegando ao final do nosso papo. São 30 minutos aqui de papo inspirador. Hoje eu estou tendo essa oportunidade, essa grata honra, essa grata surpresa de ter comigo aqui uma executiva inspiradora, de alta gestão em empresas, super experiente, mas acima de tudo um ser humano muito bonito, muito lindo, cheia de energia, cheia de talento, de amor para dar, de conhecimento para compartilhar. Eu deixo as últimas palavras com você, Glória, já te agradecendo mais uma vez a tua presença aqui. Querida, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui com você, uma pessoa super brilhante, que eu também reputo as mesmas coisas que você disse, batalhadora, assim, fantástica. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? E eu queria agradecer a todos que estão aí, meus amigos, e um monte de amigos aí, né, a Verinha, a minha irmã, enfim, a Andréia, enfim, se eu for Cassiana, falar todas as pessoas que estão aqui, a Luciana, um monte de gente que está aqui me assistindo, o Leandro, né, a nossa Mildred também que está aqui. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade e eu queria dizer o seguinte, olha, não tenham medo. Vai com fé e vai mesmo porque vai dar certo. Coragem, força, fé, foco e a gente consegue tudo que a gente quer na vida. Seja você homem, seja você mulher, você é uma pessoa e as pessoas precisam ser felizes e precisam fazer o que gostam. Eu acho que é isso aí. Tá bom, querida? Muito obrigada pela oportunidade. beijo grande, Glória, beijo a todos vocês que participaram da live e quem vai nos assistir depois também. Muito obrigada pela audiência, de poder entrar aqui no meu canal e assistir as informações que a gente tem compartilhado. No próximo domingo, a gente tem live, um papinho aqui, só eu e você, com dicas sobre liderança. Um beijo, gente. Tchau, Glória. Tchau, querida. Beijo.